está vendo um grande movimento de trens em São Paulo, de novas linhas de trens turísticos. E pensando nisso, e se tivesse aqui no Rio de Janeiro uma espécie de trem turístico também, ligando algumas cidades aqui à capital ou à região de Niterói? Como é que poderia ser? Será que daria bom? Meu nome é Márcio, você está no Mobilidade RJ. Já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E vamos falar de trem. Sei que o povo gosta aqui de falar de trem. E a segunda-feira é a segunda dos trens, hein? Então vamos lá. A gente vai falar de linhas turísticas, vamos dizer assim, turísticas, que poderiam existir aqui no Rio de Janeiro, igual aos moldes de que está se fazendo em São Paulo. Está fazendo trem para Santos, está fazendo trem para Campinas, está fazendo trem para Minas, está fazendo... São Paulo está sobre trilhos. Rio de Janeiro está sobre rodas ainda, né? Sobre 4 rodinhas. É terrível, né? Poderia estar sobre trilhos também, né? Seria muito melhor, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ter ideias. Quem sabe aí no futuro aí um político chega e fala: nossa, que ideia legal. Inclusive já tem algumas ideias aí que mais assim, que é aquele tipo de ideia assim que o pessoal chega assim: ah, pô, tive uma ideia legal, um trem daqui pra Vitória. Mas não sai do papel. Não sai do papel, não entendo o que acontece no Rio de Janeiro. Enfim, a primeira que a gente vai falar aqui é um trem que, aliás, todas aqui são lugares que já existem trilhos de trem, que existe a possibilidade de ligação ou de recriação, de reconexão, porque no passado já teve conexão já sobre trilhos. E a primeira que a gente vai falar aqui é Rio Petrópolis. Antigamente Rio Petrópolis na realidade era uma barca que você pegava na Praça 15, descia em Magé, e em Magé você pegava o trem subindo a serra. Não precisa disso hoje em dia, já que os trilhos chegam facilmente até Magé. Basta conectar com os trilhos que antigamente subia a Serra de Petrópolis. Tem que se refazer muita coisa, logicamente. Mas ali para colocar um VLT turístico do estilo do que tem no ali para subir o Cristo Redentor, eu acho que seria legal. Eu acho que seria bom. Primeiro de tudo, lembrando, trem turístico. Então não é um trem que vai custar R$7 igual os trens da Supervia de hoje em dia. Vai ser um trem que vai ser mais caro. Vai sair do Rio? Vai sair da capital? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que saia de Magé. Possibilidades também. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Fazer a conexão em Magé e depois subir, enfim. Ou então sair direto da Central do Brasil com determinados horários. Não vai ser trem que vai sair também de 20 minutos. É um trem que vai sair 2, 3 vezes por dia. De todos esses trens que eu vou falar aqui, a maioria vai ser tudo assim. E essa Rio Petrópolis seria bem interessante, porque por mais que seja um trem turístico, não é um lugar tão distante. Então é assim, é um turístico que vai ser um preço diferenciado do trem normal. Vamos supor que poderia ser um preço aí de aproximadamente R$20. Se eu não me engano, hoje em dia a única fácil do Rio para Petrópolis cobra quase 30. Cobra quase 30. Então acho que é viável um trem de Magé ou mesmo do Rio por uns R$20, que seja um trem de 2 vagões, enfim, subir, um trem mais confortável, logicamente, vai funcionar como se fosse um ônibus de viagem também. Então acho que seria bem viável, seria bem interessante o trem Rio Petrópolis para o pessoal aí curtir um friozinho. A mesma coisa, eu não coloquei aqui na listagem, mas a Rio Teresópolis também. Precisa sair da Central do Brasil? Não. Essa Teresópolis especificamente não precisa sair de lá. O trem chega até Guapimirim. Então de Guapimirim era só subir a serra. Lógico, vai ter que construir muitos trilhos, porque muitos trilhos ficaram só nas imagens do passado, né? Então seria duas formas de chegar aí na região serrana aí para Petrópolis e Teresópolis aí. Seriam duas cidades que, assim, seria legal ter um trem turístico. Falando na região serrana, a gente pode falar de Miguel Pereira. Miguel Pereira que é um dos destinos hoje em dia mais turísticos aqui do Rio de Janeiro. É a nova Gramado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu tenho um canal de viagem. Então eu falo porque eu sei, conheço, muita gente fala sobre isso, enfim. E Miguel Pereira é aquela situação do momento, né? Tá todo mundo querendo ir para Miguel Pereira.
É fácil chegar em Miguel Pereira de ônibus? Não, são pouquíssimos ônibus que chegam a Miguel Pereira. Quem chega a Miguel Pereira chega ou de excursão ou chega de particular, carro, o carro fretado ou carro próprio, enfim, chega a Miguel Pereira. Tem alguns horários, logicamente, de ônibus que chegam a Miguel Pereira, mas é mais complicado. Mas por que não o trem? Lógico, um trem de uns 2 horários por dia, pela manhã, um horário à tarde, sim. É um trem que seria R$7? Não. Um trem turístico, lembrando que é um trem turístico. Igual nos moldes do trem do bondinho do Cristo Redentor. É que é aquele trem mais bonitinho, é um trem mais confortável. E poderia fazer essa viagem aí. Iria carregar aí, um trem desse carrega, se colocar uns 2, 3 vagões, carrega umas 300 pessoas, 400 pessoas. Acho que é legal. Colocar 1 ou 2 horários para Miguel Pereira. Logicamente não vai andar sempre 100% lotado, mas pelo menos para cobrir as despesas e pagar um pouquinho mais, eu acho que dá. E assim, hoje em dia, o mais próximo de Miguel Pereira é um ônibus que vai para Vassouras, né? Ou tem que ir para Paracambi pegar um ônibus para Miguel Pereira. Olha a situação. Poderia ter um trem saindo de Paracambi para Miguel Pereira, inclusive, já que o trem chega até Paracambi pela Supervia ou na Central do Brasil. Aí é a escolha do freguês. Um trem para Miguel Pereira poderia custar aí por volta de uns R$30. Acho que estaria de bom tamanho e uns 2, 3 horários por dia, eu acho que estaria legal. Outro trem também que faz parte da história do passado é o famoso trem Macaquinho, que é o Rio Mangaratiba. Por que Macaquinho? Eu já contei essa história aqui. Esse trem, ele passava por um trecho onde tinha muitas bananeiras. Ele carregava, inclusive, era trem misto, né? Que era misto de passageiro com cargas. E tinha muita carga de banana, por conta da região, né? E muitos macacos ali da parte ali da floresta ali por onde ele passava, porque ele passava beira-mar e tinha muita área verde. Ainda tem até hoje em dia ainda, inclusive. E muitos macacos ali pegavam a banana para comer, roubavam a banana literalmente. Por isso trem Macaquinho. Ele saía do Rio e ia para Mangaratiba. Esse trem teria condições de ser reativado hoje em dia, porque boa parte dos trilhos ainda existe. A questão é que está com a MRS. E a MRS tem um contrato hoje em dia de exclusividade para o uso dos trilhos. Então por isso a gente não vê muita gente falando assim, tipo assim, vamos reconstruir os trens aqui, trem para lá, trem para cá. É difícil a gente ver. Mas se pudesse num futuro o governo federal chegar e falar, vamos mudar esse contrato aqui, vamos mudar esse contrato para que seja misto de passageiro e carga. Poderia fazer aí, colocar uns 3 horários por dia aí de um trem aí para Mangaratiba. Eu acho que seria legal. Eu acho que ia ser muito bom. Todos esses trens, além da área turística que iria abranger, visa também o crescimento da região. Então assim, é bom no geral, é bom para todo mundo. E o Rio Mangaratiba tem muitas praias boas, tem as ilhas. Então assim, iria crescer bastante a região. Dando continuidade, poderia ter alguns horários direto para Angra, porque a conexão vai até Angra, vai até Paraty se quiser. Mas acho que até Angra já tá bom. Até Paraty vai ficar mais distante, aí vai ser horas e horas de trem. Mas até Angra, eu acho que também estaria bom um horário por dia, saindo do Rio de Janeiro ou saindo da Zona Oeste, de Campo Grande, de Santa Cruz, enfim, direto para Angra dos Reis, passando por Itaguaí. Eu acho que seria bom. Inclusive esses trens, por exemplo, esse para Angra, ele poderia ter as sessões, funcionar igual os trens funcionam fora do Brasil. Que funciona da seguinte forma: você compra um bilhete e você viaja até aquele determinado ponto onde aquele bilhete é válido. Se for um trem pequeno, então é mais fácil ainda ter esse controle, porque aí tem uma pessoa que vai passar e vai perguntar o seu bilhete, por favor. Aí vai ver se a pessoa está burlando, né? Se não pagou Itaguaí, está indo até Mangaratiba, né? Por quê? Por que eu estou pensando nisso? Porque não precisa um trem com preço único. Pode ser um trem com preço, por exemplo, até Itaguaí.
Hoje em dia é R$7 a Supervia. Até Itaguaí coloca 10, vai ser um pouquinho mais barato que o ônibus. Coloca até Mangaratiba, coloca 20, até Angra 30. Eu acho que tá no bom preço. Ia dar uma quebradinha na Costa Verde, né? ia dar aquela bagunçadinha na aviação Costa Verde, enfim. Eles não iam gostar, mas o passageiro é quem tem que gostar, né? E o turismo na região também. E quem quiser ir de ônibus, vai de ônibus, não tem problema nenhum. Outro trem também de ligação para praia, que seria bem interessante de ter, e já teve no passado, é trem entre Niterói e Cabo Frio. Esse trem já existiu no passado, é uma ligação que boa parte dos trilhos, infelizmente, não temos mais hoje em dia. Poderia funcionar igual o Rio Mangaratiba, com sessões, uma seção de Niterói até Itaboraí com um preço mais popular para as pessoas ali que trabalham, um preço ali variando entre 7 e 10 reais, eu acho que estaria de bom tamanho para competir com os ônibus, né? Acho que seria legal. Um preço até... Se ele for por Itaboraí, porque tem duas questões. Se ele for por Itaboraí, ele para em Itaboraí. O trem antigo, na realidade, ele ia por Maricá, ele não ia por Itaboraí. Então ele não teria como ir por Itaboraí. Ele poderia ter um ramal para Itaboraí, mais popular, um ramal para Maricá, mais popular, os dois a 10 reais, e a partir de Maricá, aí vai para Araruama, coloca 15, para Cabo Frio, coloca 25, enfim, 25, 30 reais eu acho que estaria num bom tamanho, seria mais barato do que os ônibus. Por quê? Porque eu penso assim, porque o ônibus carrega 50 pessoas sentadas. 50 a 60 pessoas dependendo do ônibus, 52, 54, enfim. Um trem carrega aí 300, 400 pessoas se quiser. Então por isso dá para baratear um pouquinho mais o transporte. Lógico, tem as manutenções, tem tudo. Mas aí dá para balancear no final das contas. Acho que daria legal. Outro trem também que seria bem interessante seria o Rio a Resende. Por que Rio a Resende? Depois eu vou completar o Rio a Resende até São Paulo. Porque antigamente tinha o trem de prata. O trem de prata passava por Volta Redonda, passava por Barra do Piraí, passava por isso tudo. O pessoal fala muito do Barrinha, volta Barrinha, Barrinha, Barra do Piraí. Por que não um trem Rio a Resende ou Paracambi a Resende? Com sessões também, coloca uma sessão até Barra do Piraí, saindo de Paracambi, coloca 5 reais, coloca uma sessão até Volta Redonda, coloca 20 reais, uma sessão até Barra Mansa, 25, uma sessão até Resende, 30, eu acho também que estaria de bom tamanho também. Acho que não precisa custar absurdamente caro, mas pode ser mais barato, pode ser mais confortável e pode ser mais rápido dependendo do percurso, do trânsito, enfim. Só se for dentro mais da região metropolitana, como a de Itaboraí, Maricá, por exemplo, que eu falei. Mas dando continuidade, já que chegamos a Cabo Frio, por que não levar o trem até Campos dos Goytacazes? Fica longe de levar de Niterói a Campos, logicamente, poderia ter um horário ou outro, mas eu acho que de Cabo Frio a Campos, não. Em Cabo Frio, passando por Rio das Ostras, passando por Macaé, eu acho que daria bom. Saindo de Cabo Frio, poderia ser um trem que poderia custar aí... vamos chutar aí uns 10 reais de Cabo Frio até Rio das Ostras. De Rio das Ostras até Macaé, 15. Aí até Campos, 25, 30. Eu acho também que estaria de bom tamanho. E lembrando, galera, que assim, eu penso muito no transporte público como transporte público. Se é um transporte público, apesar dele ser gerido por empresas particulares hoje em dia, o transporte público ele deveria ter um benefício a mais nos impostos, porque não adianta o transporte ser público e a gente pagar imposto por ele. Então não é tão público, a gente paga para a gente andar, inclusive paga para o governo, não paga só para as empresas, a gente paga para o governo, para a gente andar numa coisa que é pública, que o governo deveria fazer para a gente. Pense nisso.
Os Tarifa Zero está aí para comprovar aí como é benéfico para algumas cidades aí. E o trem não necessariamente precisa ser um trem tarifa zero, mas pode ser um trem com baixo custo e um benefício muito melhor para os passageiros. Então falamos de Cabo Frio, Campos. Outras cidades que poderiam ter uma conexão ali seria Petrópolis, Teresópolis. Cidades próximas, inclusive poderia ser um VLTzinho. Olha, ia ser bem legal um VLT de Petrópolis a Teresópolis. Iria impulsionar bastante o turismo das duas cidades ali, uma interligando a outra. Eu acho também que daria legal também, seria bom. Rio Juiz de Fora já existiu no passado. O Rio Juiz de Fora é um trem que assim trazia muitos mineiros para o Rio de Janeiro. Muitos mineiros que trabalhavam aqui no Rio de Janeiro vinha de trem para cá. E poderia sim existir hoje em dia, já que tem a Rio Petrópolis, dando continuidade. Não precisa ser diretamente um Rio Juiz de Fora. Pode ser um horário por dia, um Rio Juiz de Fora. Mas um Juiz de Fora Petrópolis com os 2, 3 horários, além do Rio Juiz de Fora, acho que daria legal. Passando por 3 rios, também para beneficiar e impulsionar aquela região ali. Tem muito legal ali de queijaria, o pessoal gosta, um queijinho mineiro. Então acho que seria legal esse trem. Agora, por último, né? Logicamente, aquele que é o assim, aquele que todo mundo torce para que volte como um trem bala, mas assim, sinceramente, acho muito difícil nos próximos 50 anos ter um trem bala aqui no Brasil. É o Rio-São Paulo. Já existiu, era o trem de prata, era muito bom, era confortável, tinha vagão restaurante. Era uma viagem longa? Era uma viagem longa. O ônibus é mais rápido? O ônibus é mais rápido. Mas o trem, pensa no seguinte sentido. Você pegava o trem por volta das 10 horas da noite no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E chegava na cidade por volta das 8 horas da manhã do dia seguinte. Mas chegava confortável, porque o trem era confortável. Tinha vagão restaurante. Inclusive, eu vi um vídeo de um cara que faz viagem de um trem no Vietnã. Se eu achar um trechinho aqui, eu vou colocar para vocês. É um trem que poderia servir muito bem para esse trecho. Por mais que seja uma viagem confortável, mas tinha até vagão até com cama, para quem quisesse pagar mais. Então, logicamente, não seria um trecho barato, seria um trecho aí para 120, 130, 150 reais, dependendo do conforto que a pessoa queira. E um trem com uns 3, 4 vagões para carregar mais 300 pessoas, né, com mais conforto, mais espaço, um vagão restaurante, eu acho que daria legal. Eu acho que seria bem útil nessa ligação entre as duas cidades. Muitos empresários, por que não iriam usar? Às vezes tem gente que tem medo de andar de avião. O avião é mais rápido. Tem gente que tem medo de andar de ônibus. O trem é uma opção. Poderia servir muito bem aí aos moradores aí das duas cidades aí. Eu acho que daria legal. E esses são assim alguns trens que eu pensei que poderia existir turisticamente entre cidades saindo do Rio, de Niterói, para outras cidades próximas aqui, até para outras cidades fora do estado. Agora eu quero saber de vocês, deixem nos comentários quais trens turísticos poderiam ter aqui no Rio de Janeiro. Um trem de 3 Rios até Miguel Pereira. Acho que tem. Não tenho certeza, eu acho que já tem. Fizeram uma Maria Fumaça, né? Ou trem de Maricá, Cabo Frio, ou trem só de Itaguaí a Mangaratiba, enfim. Dê as suas sugestões aí em cima dos trilhos que já existem ou já existiram no passado. Um trem de Paraty até Resende. Já existiu no passado, poderia voltar a existir, por que não? Então deixa aí nos comentários aí, que eu vou gostar muito de saber as sugestões de vocês. E agradeço a vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui no final. Se gostaram, já deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos que gostam do tema mobilidade urbana, que gostam de falar de trens, que gostam de falar de ônibus, de avião, de metrô, de barca, de tudo. Aqui tem tudo, é do Rio de Janeiro, mas quem sabe aí no futuro aí, eu já até uma pessoa comentou assim, eu gosto de assistir os seus vídeos, mas eu sou do Acre, posso assistir? Pode assistir, qualquer lugar do mundo, do Brasil, pode assistir os meus vídeos aqui, não tem problema nenhum. E quem sabe aí no futuro aí vira um Mobilidade Brasil, você sabe, né? Eu tenho que estudar um pouquinho mais para isso, né? Tem que comer mais feijão com arroz para chegar nesse ponto, né?
Obrigado a todos. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Do card também. Até o próximo vídeo.